E aí, galerinha, beleza? Pô, vamos lá. A partir de agora, a gente entra num capítulo normalmente chamado nos livros de técnicas especiais. Técnicas especiais para saber o valor do potencial, para saber o valor do campo elétrico. Então, vamos começar a entender isso daí. Pô, tem um corpo qualquer. Imaginem um pedacinho desse corpo gerando um campo elétrico nesse ponto P. Pô, esse é um raciocínio que a gente usou desde sempre, né? Pô, eu quero calcular o campo elétrico que o corpo como um todo gera no ponto P. Pô, eu calcularia o campo de cada pedacinho desses e depois faria a soma, faria a integral e eu teria o campo do corpo. Está aqui a equação que todo mundo aí conhece. E teoricamente, quando a gente aprende essa equação, a gente poderia simplesmente, em teoria, encerrar o estudo da eletrostática, porque a gente descobriu uma equação para calcular o campo elétrico. Antes de dizer o mas, né, é importante, tá, pessoal, talvez a maioria de vocês lembrem da equação assim, mas eu escrevi a equação em função da densidade do Rho e vocês vão entender daqui a pouquinho por que isso é importante para a discussão que a gente vai fazer. Inclusive, tá num vídeo recente aí da playlist, eu fiz essa demonstração aqui, né, de como sair do DQ, chegar no Rho, parará, é a mesma coisa, mas tem um valor nesse momento ter a equação escrita em função de Rho. Ah, professor, pô, se teoricamente falando essa equação poderia resolver qualquer situação, por que a matéria já não acaba aí? Por que vai além? Porque, pessoal, beleza, não sei nem se essa palavra é boa, mas tá, teoricamente essa equação poderia calcular qualquer campo de qualquer corpo. Mas na prática não é simples assim, né? O cálculo que eu teria que fazer para um corpo desses aí, em formato de amendoim, de feijão, sei lá, seria algo surreal. O que tornaria improvável conseguir chegar em algum resultado fazendo ali um ser humano tentando calcular. Então, isso funciona bem quando as geometrias são simples, quando as geometrias são fáceis. Percebam que todo mundo aí, né, fez esse tipo de cálculo para esfera, para cilindro. A esfera, dependendo do caminho que você segue, já dá muito trabalho, mas você faz. Agora, para um feijão, inviabiliza na prática resolver dessa forma. Eu peguei um exemplo aqui, tá? Que eu acho um exemplo ótimo para vocês entenderem. Você pega uma questão para calcular o campo elétrico nesse ponto aqui, gerado por esse disco. Pô, beleza, todo mundo já deve ter feito isso daí, você faz. Agora, se você tivesse que calcular nesse ponto aqui, aí a bronca já é grande. Você sai para uma geometria, para uma simetria mais complicada, é muito ruim fazer a conta daquela forma. Eu não vou dizer que é impossível, teoricamente é possível de fazer, mas é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Eu vou apagar isso daqui, tá? Para não ficar muita coisa aqui no quadro e vocês se perderem. Então, galera, imaginem, por exemplo, que eu tivesse uma
situação como essa, tá? Eu tenho uma placa, tá aqui ela, infinita, ligada a um fio terra. E aí eu aproximo uma carga elétrica dessa placa e eu quero responder isso daqui, ó. Qual o valor do campo elétrico em todo o espaço aqui do desenho que vocês estão vendo? Galera, essa situação, para fazer desse jeito, você não conseguiria fazer, né? Então, na teoria seria possível calcular, mas na prática não funciona bem para um caso como esse aqui. E eu vou mostrar outros posteriormente. E aí que surge a necessidade de nós conhecermos técnicas especiais para resolver, por exemplo, uma questão desse tipo. E aí, pessoal, eu vou tentar mostrar mais alguns fatos que justificam a necessidade de nós termos técnicas especiais. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a maioria das questões que a gente faz antes desse momento, os corpos são isolantes, porque eles têm uma densidade de carga bem definida e constante. Por isso que eu fiz questão de escrever a equação em função do ρ, para chamar atenção para isso. Eu preciso, né, desse valor aqui bem definidozinho, para eu jogar ali, fazer a conta e parará. Só que num condutor, não é tão simples assim, né? Nem sempre é tão simples assim. Então, fazer a conta daquele jeito já fica complicado. Outra coisa interessante que eu gostaria de destacar aqui nesse momento é, calcular o potencial de maneira geral, para uma situação mais complexa, deve ser mais simples, porque potencial é uma grandeza escalar. Então eu não preciso usar direção, sentido, fazer cálculo soma vetorial, etc. Então deve ser mais simples. Calcular o potencial e posteriormente achar o valor do campo elétrico, para uma situação complicada, já pode ser considerado uma técnica especial. Então, eu uso aqui a equação de Poisson ou a de Laplace, chego no valor do potencial, depois eu pego esse valor, jogo em outra equação para chegar no valor do campo elétrico, já é uma técnica especial para situações mais complexas. Eu vou dar uma pausa e vou mostrar uma outra situação que também solicita uma técnica especial para resolver. Só um minutinho. Olha essa situação aqui, pessoal. Eu tenho aqui um corpo qualquer, num potencial V1, tenho outro corpo qualquer num potencial V2, tá? Os valores são diferentes. E não tem nenhuma distribuição de carga aqui. Mas percebam que eu tenho equipotenciais, tá? Tenho um equipotencial aqui, uma superfície toda, num potencial V1, no mesmo potencial, equipotencial. Tem uma superfície toda num potencial V2, ou seja, uma outra equipotencial. E aí, pessoal, usa conhecimento de ensino médio, tá? Para não complicar. Será que existe campo elétrico aí na região central? O que vocês acham? Vou dar uma enrolada aqui, você pode dar uma pausa e pensar para que o spoiler não seja mais rápido que o seu pensamento, tá? Se existe uma diferença de potencial entre esses dois corpos, será que existe um campo elétrico ali no meio? Com certeza. Esse é um conceito básico, né? Lá no ensino médio você já aprende. Você quer criar uma corrente elétrica num circuito, você pega uma pilha para criar uma diferença de potencial, esse potencial gera um campo elétrico e isso vai gerar um movimento ordenado das cargas. Então é simples isso daí, tá?
tá? Existe campo elétrico ali dentro. Pô, percebam que não é esse o caminho que a gente vai seguir, né? Porque a gente vai querer fazer uma conta ali numa região onde não tem carga nenhuma. Ou seja, a densidade de carga é zero. A gente não vai usar Poisson. Então, nesses primeiros vídeos aí, durante muito tempo, a gente vai ficar resolvendo por Laplace, tá? Você tem uma região sem carga, a gente vai resolver por Laplace. Algo que vai ser muito repetido a partir de agora no livro que você estiver estudando, na sua aula da faculdade ou aqui nesses vídeos é as condições de contorno, E uma coisa que me preocupa é que às vezes a gente se prende tanto na matemática que as coisas vão perdendo o significado. Quem é muito espertinho, muito desenrolado, entende tudo, mas muita gente não deve entender. Então vamos começar a tentar pegar a ideia, tá? Então, eu queria que vocês percebessem que nesse exemplo aqui que eu criei para vocês, você tem um contorno aqui, né? Aqui e aqui. Nesse contorno, nessa borda, nessa extremidade, o potencial é 1, nessa outra, o potencial é 2, né? Calcular o laplaciano do potencial seria, então, fazer a derivada da derivada, né? Da função em relação a x, da função em relação a y, da função em relação a z. Então, para uma situação como essa solução é perfeita. É uma técnica especial que funciona bem para aquele tipo de situação. A gente vai ter que evoluir ainda mais na teoria até chegar no ponto que interessa. Mas eu estou indo com bastante calma, tá? Supondo que nem todo mundo é muito desenrolado, vai chegar uma hora que vai ter muita equação diferencial. Eu criei uma playlist paralela só de equação diferencial focada em eletromagnetismo. Então você pode sair dessa playlist aqui, ir para outra e até entender, ok? Vou apagar, daqui a pouco eu estou de volta. Vamos lá, galera, vamos ver agora a utilização da equação de Laplace em uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Vamos lá. Primeira coisa. Tá aqui, né? Para uma dimensão só para o eixo x, por exemplo, seria a derivada segunda do potencial em relação a x. A gente sabe que isso tem que dar zero, né? Essa é a equação de Laplace, né? É uma igualdade com zero. E aí, pessoal, todo livro, todo professor, professora, eles vão dizer o quê? Uma dimensão só, a derivada segunda dá zero, com certeza a função potencial é a x mais b. Só que, para quem sabe tudo, o cara pode acelerar o vídeo e passar rapidinho. Para quem não sabe, o cara, se você não dá a informação completa, talvez ele não entenda. Então, eu estou partindo do pressuposto, tá, que alguém não deve saber tudo e eu estou tentando explicar o máximo possível com calma. Então, olha só, galera, para que essa informação fique clara. Imagina uma função y do segundo grau. Se eu fizer a primeira derivada dela, a gente costuma chamar de y', ficaria como de cabeça, né? 5 vezes 2, 10, subtrai 1 do expoente, 10x. Já falei isso várias vezes em vídeos anteriores, né? Se o expoente é 1, vai acabar desaparecendo, mas, vamos supor que eu não soubesse. 1 vezes 3, 3. Subtrai 1, 1 menos 1 vai dar 0, x elevado a 0, é 1, ou seja, o x some. E quando não tem o x, se eu derivar em relação a x vai dar 0.
Então a primeira derivada disso aqui daria isso aqui, ó, 10x mais 3. Pessoal, se eu derivar de novo, se eu fizer a segunda derivada, ó, y duas linhas, 1 vezes 10, 10, esse x aqui vai sumir, já falei. Esse aqui não tinha x, vai dar 0, então, tá aqui ele. Então, a derivada segunda dessa função aqui dá 10, não dá 0. Ou seja, se a função do potencial que você está derivando aqui duas vezes fosse do segundo grau, isso aqui não ia funcionar, não ia dar 0. Se fosse do terceiro, pior ainda. Se tivesse um x elevado à quinta, pior ainda. Ou seja, vocês têm que entender que esse negócio aqui só daria 0 se o potencial fosse uma função do primeiro grau. Para ficar bem na cara do gol, bem explicado, peguei uma função do primeiro grau. Então, se eu faço a primeira derivada aqui, ó, 1 vezes 10, pô, acabei pegando até o mesmo exemplo ali, né? Nem foi de propósito, mas tudo bem. Bom, vamos botar, só para não ficar igual, vamos botar 20 aqui. Só para alguém não achar que alguma coisa é obrigatória com a segunda. Não é, né? Então, eu fiz a primeira derivada aqui, 1 vezes 20 dá 20, o x vai sumir. Aqui não tinha x, vai dar 0. Pô, essa é a primeira derivada. Se eu derivar de novo, derivando uma constante, já vai dar 0. Aí sim, aquela relação pode funcionar. Aquela relação só pode funcionar se a função do potencial for do primeiro grau. Então isso está escrito em todos os livros, tá? Mas eu fico me questionando, será que todo mundo, quando leu, entendeu? Pô, agora não tem como ter entendido, porque eu falei e mostrei, para que a ficha caia em todo mundo. O que mais? Um momento muito, muito, muito importante. Pessoal, se o potencial é uma função do primeiro grau, a gente já sabe disso, o gráfico dela daria uma reta, como está desenhado ali embaixo. Então, eu tenho um ponto P aqui. Pô, eu queria que vocês imaginassem, vocês pensassem no potencial nesse ponto P. Potencial em x0. Pessoas, se a função é do primeiro grau, se o gráfico dela é uma reta, percebam que o que eu vou dizer aqui para vocês obrigatoriamente é verdade. Eu tenho um ponto qualquer, x0, aí pego o potencial desse ponto aqui, ó. Esse ponto é um ponto x0 mais a, tá? Numa distância a mais, que seria x0 mais a, certo? Aí vai ter um potencial aqui qualquer. Eu quero que vocês pensem agora no potencial, no ponto, na mesma distância, no sentido oposto, menos a, tá? Então existe um ponto aqui, na distância x0 menos a, e ele tem um potencial. Pessoas, essa propriedade ela é muito importante. Se a função é do primeiro grau, se o gráfico sempre é uma reta, o potencial de um ponto qualquer, no caso ali o x0, ele sempre pode ser calculado pela média do potencial de pontos equidistantes do ponto que você quer calcular. Então, se eu quero saber o potencial nesse ponto, e eu por acaso soubesse o potencial nesse ponto aqui, que fica numa distância, sei lá, 3 centímetros a mais além do x0, e eu sei o potencial desse ponto que fica numa distância menos 3, pô, se eu fizer a média aritmética desses dois valores, obrigatoriamente vai dar esse aqui do meio. Obrigatoriamente. Pessoal, isso aqui pode parecer uma besteira, mas não é. Porque isso implica nisso. Isso aqui pode parecer uma besteira, mas não é. Porque isso implica nisso e essa é uma das observações mais importantes dessa matéria. Se não entendeu, repete esse vídeo 1000 vezes até entender. Observação 1. O potencial em um ponto
é a média entre os potenciais de pontos adjacentes e equidistantes. Pessoal, isso é muito importante. Não passa além se você não entendeu isso aqui agora. Se for o caso, dá uma pausa no vídeo, deita numa rede, toma uma, relaxa, filosofa até a ficha cair. Se for o caso, volta o vídeo, volta o vídeo, volta o vídeo até entender. Você não pode passar adiante sem ter entendido isso. Tudo bem? Tá gravado, você pode repetir 1000 vezes até a ficha cair. Isso é normal em física, é normal em matemática. Nem sempre a gente pega na hora. Beleza. 2 dimensões, galera. Agora eu tenho uma placa, tá certo? Quero saber o potencial naquele ponto P. Pô, eu deixei para desenhar essa ao vivo, vamos ver o que vai sair aí. Galera, lembra dessa OBS aí. Eu vou pegar e vou desenhar uma linha aonde estão vários pontos adjacentes e equidistantes desse ponto que eu quero, falei que nem o Cebolinha, né? Que eu quero calcular o potencial. Turma, esse conjunto de pontos, eu não quis fazer o desenho de cara para não dar spoiler, para vocês pensarem, mas, pô, eu preciso que vocês entendam que o conjunto desses pontos desenharão uma circunferência. Estou pegando todos os pontos que estão na mesma distância do ponto que eu quero calcular o potencial. Cara, o conjunto desses pontos vai dar uma circunferência. Beleza? Legal. Pô, se agora é um problema em 2 dimensões, então, quando eu fosse calcular a equação de Laplace, né, dá uma derivada segunda da função em relação a x, mais uma derivada segunda da função em relação a y, isso teria que dar zero. Pessoal, o que está escrito aqui nessa observação? Pô, o potencial no ponto pode ser calculado pela média do valor dos pontos equidistantes. Claro que agora a equação vai ser um pouco mais evoluída do que essa daqui. Vamos lá. Pô, agora não são 2 pontos só. Aqui eram 2 pontos, né? Um aqui, outro aqui, fiz a média, por isso eu dividi por 2, parará, para chegar no resultado. Aqui, o conjunto de todos esses pontos dá 2πr, que é o comprimento de uma circunferência. Eu não vou dividir só por 2, eu vou dividir por 2πr. Eu vou fazer a soma, né? A soma de todos os valores, ou seja, de cada potencial em cada pedacinho do comprimento da circunferência, pego o potencial desse ponto aqui e somo com o desse, com o desse, com o desse, pá. Por isso que eu estou usando uma integral, tá? O valor do potencial de cada ponto multiplicado, né? Pela quantidade de pontos, de pedacinhos dl que eu tenho na circunferência, e aí eu faço a média. Para fazer a média, eu divido essa soma aqui por 2πr. No exemplo anterior, a gente fazia a soma dos 2 valores, aqui eram só 2, e dividia por 2. Aqui a gente faz a soma de todos os valores também, mas divide por 2πr porque é uma circunferência. Galera, se for o caso, dá uma pausa no vídeo. Primeiro, para filosofar sobre isso, até a ficha cair. Segundo, para você imaginar, eu estou tentando esconder aqui. Como é que eu vou fazer essa conta quando for um cubo? Não dá pausa ainda não. Quando for um cubo, eu tenho um ponto. Cadê o conjunto dos pontos equidistantes? Vai dar a superfície de uma esfera. Pronto. Dá uma pausa agora e vê se você consegue chegar na equação que seria o equivalente a isso aqui nessa situação tridimensional. Tudo bem? Dá uma pausa. Beleza, deu a pausa? Legal.
Pô, se são em 3 dimensões, eu vou fazer a derivada segunda em relação a x, em relação a y, em relação a z. Derivada segunda da função do potencial para x, para y, para z, e isso tem que dar zero. Essa é a nossa equação. Bom, vamos lá, ver se você acertou aí. O potencial no ponto P, numa situação como essa, seria calculado pela média. Pô, dessa vez eu não divido por 2. Não são só 2 pontos. Dessa vez não são apenas 2 PR pontos. Dessa vez a superfície de uma esfera é 4πr ao quadrado. Né? Eu vou dividir por 4πr ao quadrado. Vou pegar, pô, espero que eu não esteja na frente. Vamos ver aqui, vai. 4πr ao quadrado. Vou pegar o valor de cada ponto da superfície, multiplicar pelo dA, fazer a integral, o que me daria a soma, né, de todos esses valores, e divido por 4πr ao quadrado para que eu obtenha a média. Legal, beleza, tem muita coisa importante aqui. Se algum desses conceitos não estiver claro, vai dar bronca lá na frente. Então, assista 1000 vezes até pegar a manha. Pô, eu tenho 2 OBS aqui para fechar essa parte, porque o vídeo não vai acabar ainda. Eu ainda vou retomar o vídeo para fazer um último teste, se vocês entenderam. Pô, essas 2 OBS são consequência disso daqui. OBS 2, a solução da equação de Laplace não admite máximos e mínimos locais. Pô, às vezes o cara lê essa OBS 2 e não entende o que está escrito aí. Então eu vou ler a 3, porque talvez a 3 garanta que o cara vai entender a 2. OBS 3, se houver máximos e mínimos, eles estão nas bordas, eles estão nos contornos, eles estão nas extremidades. Olha só, pessoal, eu tenho aqui um gráfico dos valores de potencial numa situação qualquer. Pô, o valor máximo do potencial ou mínimo não pode estar nesse ponto P aqui do gráfico, porque esse ponto P é um ponto intermediário. Sei lá, vamos supor que fosse daqui até aqui, ó. Desse ponto só até desse. Perceba que os máximos e os mínimos, eles estão nas extremidades, eles estão nas bordas, eles estão nos contornos. Nesse gráfico aqui, supondo, né, que o sistema só vai até essa posição aqui, sei lá, x1, percebam que esse x1 é o ponto que tem o potencial máximo. Ele é um extremo. Esse x2 aqui, por exemplo, é o ponto que tem o potencial mínimo, porque ele é o extremo, sei lá, o extremo esquerdo da situação que eu estou estudando. Esse ponto P não podia ter o potencial máximo nem o mínimo, porque ele é um ponto intermediário da situação que eu estou estudando. Pessoal, o mesmo vale aqui. O potencial desse ponto P, ele não pode ser o maior potencial dessa placa, não tem como. Por causa disso aqui, esse ponto P, ele pode ser obtido o potencial dele pela média dos pontos equidistantes. Só isso já garante que ele não pode ter o valor máximo nem o mínimo. Mas tudo bem, você pode pensar a partir daqui, tá? A equação de Laplace não aceita máximos e mínimos locais. Você não pode ter um máximo ou um mínimo localizado aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Pô, se ainda não é óbvio, tá bom, usa 3. O máximo ou o mínimo, se existir, tem que estar nas bordas, tem que estar no contorno, tem que estar na extremidade, teria que estar aqui aonde eu estou pintando. Ah, professor, como assim se houver? É porque às vezes o potencial é constante em todos os pontos, né? Aí não tem máximo nem mínimo. Você pode ter uma situação que o potencial aqui é 10 volts, 10 volts, 10 volts, 10 volts, até aqui 10 volts, aí tudo bem. Então não tem máximo nem mínimo, porque
todos os valores são iguais. Mas se tiver um máximo ou mínimo, com certeza não é aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, e assim por diante. A gente está muito na matemática e às vezes fica muito abstrato, mas no próximo quadro que eu escrever aqui, eu vou tentar deixar clara a ideia, tá? Tentar fazer com que a ficha caia com certeza, até porque eu vou partir de conhecimento de ensino médio para que todo mundo enxergue isso daqui. Tudo bem? Só pagar aqui rapidinho, já volto. Vamos lá, galera. Como eu prometi, vamos pegar conceitos simples que todo mundo com certeza sabe para entender, para tentar entender uma coisa mais complexa. Pô, no ensino médio, eletrostática é um assunto que muitos alunos sofrem, né? Tem muita conta vetorial, muita trigonometria, nem todo mundo desenrola. Quando eles estão ali à beira da morte, em geral surge um capítulo que todo mundo entende tudo e todo mundo fica feliz, que é esse aqui, ó, condutores em equilíbrio eletrostático. Não é difícil entender a ideia desse capítulo no ensino médio, né? O cara tem algumas propriedadezinhas ali, ele decora, eu tenho uma esfera oca, se eu eletrizo ela, toda a carga vai para a superfície. Tá bom, a carga ela fica em repouso na superfície, é uma das condições. E outra condição que a galera aprende, dificilmente um aluno de ensino médio não saberia disso, é que o potencial na superfície é constante. Até porque se não fosse, né, haveria movimento de carga sobre a superfície. Não seria mais um condutor em equilíbrio eletrostático, né? Eu tinha dito que as cargas estavam em repouso na superfície, não seria mais possível dessa maneira. Então, todo mundo sabe que numa situação como essa, a superfície da esfera oca é uma superfície equipotencial. Aí eu vou fazer uma pergunta que com certeza vocês sabem a resposta, mas vamos tentar pegar essa resposta e evoluir para que a gente vinha discutindo antes. Pô, eu tenho um ponto P dentro da esfera. O potencial em P pode ser maior do que o potencial da superfície? O potencial em P pode ser menor que o potencial da superfície? Pô, com base no que eu estava falando, não pode, né? Não pode de jeito nenhum. Eu poderia calcular o potencial desse ponto fazendo a média, por exemplo, do potencial de todos os pontos da superfície. Ao fazer a média, o resultado não poderia ser maior e nem menor. Pensando em termos de gráfico, pessoal, eu não posso ter um valor aqui, sei lá, 5 volts, e de repente, dentro da esfera, esse valor subir para 10 volts e depois voltar para 5 volts. Essa configuração de gráfico eu não poderia ter nunca, porque eu já tinha dito, né, que não existem máximos nem mínimos locais. Se houver máximo e mínimo, com certeza estão no contorno do sistema, nas bordas, na extremidade. Nesse exemplo aqui, na superfície da esfera oca. Então, isso aqui não é possível. Isso aqui não é possível. Pô, se nesse ponto aqui o potencial é 5 volts, e nesse aqui é 5 volts, eu sou obrigado a concluir que com certeza o potencial nesse ponto aqui é quanto? É 5 volts. Porque depois eu sair de 5 volts aqui e vou chegar em 5 volts lá, eu não posso ter mudado de valor. Porque se eu mudasse para cima, eu teria um máximo dentro da esfera oca. Não pode. Se eu mudasse para baixo, eu teria um mínimo dentro da esfera oca. Não pode. Então eu sou obrigado a concluir que obrigatoriamente todos os pontos ali da superfície e dentro da esfera têm
o mesmo potencial. Percebam que o aluno do ensino médio ele sabe disso, sem usar, né, toda a parafernália que a gente usa aqui, só por teoria ele conclui isso. Está em equilíbrio eletrostático, todos os pontos do sistema têm o mesmo potencial. Mas tudo bem, voltando para a nossa matéria, vamos, a partir então de uma coisinha simples, de um besterolzinho, vamos pegar ideias mais legais. Pô, se o potencial é o mesmo em todos os pontos do sistema, o gradiente do potencial vai ser zero, porque não tem variação de potencial no sistema. Turma, o campo elétrico, ele depende do gradiente do potencial. Então, se eu acabei de provar que, sendo a superfície do sistema um potencial, não é possível que em algum ponto lá dentro o potencial seja diferente, eu provei que não tem gradiente, porque não tem variação. Se o campo depende do gradiente, eu provei que o campo lá dentro obrigatoriamente é zero, que é uma condição que todo mundo aqui sabe. Se o sistema está em equilíbrio eletrostático, dentro do corpo o campo elétrico é nulo, né? Todo mundo sabe disso. Eu apenas então peguei um conceito que todo mundo sabe do próprio ensino médio e cheguei num outro que todo mundo sabe do próprio ensino médio, mas relacionando com ideias mais avançadas que a gente estuda aqui. Legal? Próximo vídeo de teoria nessa sequência é um vídeo bem emocionante, tá? Envolvendo aí muito conhecimento sobre equações diferenciais. Lembrando que eu prometi, né? Eu construí uma playlist separada dessa, só de equações diferenciais focadas em eletromagnetismo. Galera, se está gostando, deixa uma curtida aí, compartilha com os amigos, comenta, dá uma força, né? Porque dá muito trabalho fazer esses vídeos, tá certo? Valeu, beijo do gordo, até a próxima.